Este é mais um boletim do Esporte Notícias. Você já sabe, o Esporte Notícias procura descobrir nos bastidores das notícias o que acontece nos corredores das rádios, das emissoras de televisão, com os locutores, os repórteres, pessoal de campo, jornalistas dos veículos impressos, enfim, a gente procura ir noticiando e entrevistando esses companheiros de trabalho, esses companheiros de jornada. Nós estamos fazendo, vamos usando aqui uma dália improvisada, né, de mão, porque aqui nós somos mais simples e nós não temos o teleprompter. Então tudo que estamos aqui relatando, nós vamos pegar algumas referências aqui no texto, mas vamos tocando adiante. 2010 é um ano para ficar marcado na história do esporte mundial como um ano das falcatruas. É um ano onde a moral e a ética foram colocados em dúvida durante todo o período, em várias áreas, em vários esportes. Quer ver? No vôlei, lamentável. Na Fórmula 1, lamentável. Mala branca no Campeonato Brasileiro, discutível. Perder de propósito no Campeonato Brasileiro, lamentável. Doping no ciclismo. O Alberto Contador, um dos maiores ciclistas de todos os tempos, foi pego no uso do doping. Daiane dos Santos no ano passado, Flamengo no ano passado, em 2009, mas não vamos discutir muito isso não, porque a gente não tem tempo para falar de todos esses tópicos. Mas este ano teve aqui uma discussão sobre Copas do Mundo. Então a gente teve aí propina paga para alguns conselheiros, para alguns aconselhadores mesmo da FIFA, para eles votarem neste ou naquele país, para que este ou aquele país seja sede de Copa do Mundo. É um mundo que envolve muita grana, muito dinheiro, e essas pessoas acabaram afastadas, alijadas desse processo da FIFA, depois que houve a denúncia. E quem é que não sabe, ou a gente pode supor que em vários anos anteriores, o mesmo procedimento aconteceu, com outras pessoas. Mas o que aconteceu, aconteceu e a gente sabe disso. Este ano trouxe até um benefício para a gente discutir ética e moral no esporte de alta competitividade. Não tem cabimento para o vôlei brasileiro, por exemplo, fazer o que fez no Campeonato Mundial. Sujou, manchou a história do vôlei brasileiro. Entrar em quadra para perder um jogo. Como é que a gente explica para uma criança que é possível, ou que um time cujo objetivo é ganhar um jogo, pode entrar em campo para perder um jogo? Com qual sentido, com qual motivação? Então, o vôlei brasileiro pisou na bola. Bernardinho e Companhia Limitada, porque tomaram a decisão juntos, todos eles, pisaram na bola desta vez. A Fórmula 1, novamente, nos trouxe aí um evento, o Massa liderando uma prova, começo do campeonato, dá passagem para o Fernando Alonso porque ele está mais rápido. E isso está no contrato, então é válido. Disse o Galvão Bueno no dia que aconteceu, eu estava assistindo esta corrida, e o Galvão Bueno tentou durante 20 minutos justificar que isso seria normal, de acordo com os contratos de patrocínios, que envolvem muitos interesses. Não, Galvão, não é normal. Tanto que depois você veio a público dizer e reclamar, e aí ficou este clima mesmo de isso é um equívoco terrível, tremendo. Bom também para os garotos e garotas aprenderem que isso não está certo. Este mundo de certos e errados, a gente precisa ter, às vezes, este momento de reflexão, e o esporte, que é visto no mundo todo e por bilhões de pessoas, pode trazer este benefício para todos nós. O erro ficou muito claro neste ano de 2010. Copa do Mundo, gente recebendo propina, o vôlei entrando para perder, a Fórmula 1 com esta palhaçada mesmo que a gente pode dizer, de no começo da temporada fazer que o seu piloto, um dos seus pilotos principais, e não é porque é um massa brasileiro não, fosse quem fosse, sai da frente porque o outro vai passar e eu estou mandando. Muito ruim. E para finalizar, teve gente que brincou agora no Twitter, né, final do ano, o Internacional de Porto Alegre perdeu o direito de conquistar o bicampeonato mundial na disputa lá em Dubai. Foi em Dubai, né? Dubai. Porque ele perdeu a partida para o Mazembe do Congo. O nome do time é o Todo-Poderoso Mazembe. E aí os gremistas aqui no Rio Grande do Sul logo já brincaram, né? Mandaram a mala branca para o Mazembe. Mandaram a mala branca para o Mazembe se esforçar mais. E não é que o Mazembe passou. Na verdade foi o Internacional que ficou.
não teve a competência necessária para passar. Mas isso serviu só para a gente lembrar aqui do episódio das malas brancas no Campeonato Brasileiro. Foi muito debatido, muito falado. Pelo regulamento, para ser claro aqui, pelo regulamento da competição, não pode ter incentivo nem positivo nem negativo, não pode existir incentivos financeiros para um time se empenhar mais ou se empenhar menos. Não pode, está no regulamento. Então não caberia discussão para jogadores, isso, aquilo durante a competição. Cabe agora, depois da competição, a gente entender se isso é moral, se é imoral, se é ético ou não é ético. Né? E um monte de jogadores falam, não, o dinheirinho do Natal, vale a pena, obrigado, manda aí. Eu particularmente também não acho problema o incentivo externo para ganhar jogos, mas será que esse poder econômico também não pode servir no avesso para incentivar um time a perder sua partida mediante o pagamento de um prêmio? Por isso que no regulamento diz, nem uma coisa e nem outra coisa. E o Campeonato Brasileiro, que foi muito disputado em 2010, como sempre um dos maiores campeonatos de futebol do planeta, acabou tendo um desfecho que dependeu mesmo da atividade, da ação e da participação de clubes que não disputavam mais o campeonato, como foi o caso do São Paulo, como foi o caso do Palmeiras e como foram os casos de Goiás e Guarani nas partidas finais, onde o Goiás acaba empatando com o Corinthians, tirou do Corinthians a possibilidade do campeonato, e onde o Guarani acabou também empatando até o quase finalzinho do jogo com o Fluminense, trazendo um grau de dificuldade. Com clareza, dá para ter uma noção. O Guarani recebeu um dinheiro do Corinthians, ou dos corintianos, e o Goiás recebeu um incentivo também do Fluminense. O mais engraçado dessa história dos incentivos é que assim, todos os clubes, todos, não há um clube que tenha fechado o balanço de 2010 em positivo. Todos os clubes devem, e devem muito, para a Previdência Social, para o governo, para os próprios jogadores, devem débito, dívida. E de onde sai esse dinheiro? E aí os próprios jogadores falam, não, mas não é o clube que está dando incentivo, somos nós, fazemos uma caixinha e vamos lá colaborar. Não importa. O que é importante é que essa discussão ética e moral veio à tona e muito evidenciada neste ano de 2010. O Alberto Contador, aquele ciclista, o espanhol, grande vencedor do Tour de France, da volta da própria Espanha, do Tour de Portugal, das grandes competições, foi pego no doping. E agora está num processo de julgamento. Então, esporte de alta competitividade, muito dinheiro envolvido e situações duvidosas. É bom para a gente conversar com os nossos filhos, com os nossos menores, para que eles tenham outras atitudes aí para frente. E, inclusive, nós, jornalistas e radialistas, também temos de ter outras atitudes diante dessas situações, no mínimo, duvidosas. Até breve, Super 2011, até lá.